E nós vamos começar então mais um quadro aqui com os arquitetos Andrei Silva e o Lincoln Lopes, que é o quadro Dicas de Construção. E hoje eles vão mostrar para vocês alguns trabalhos que eles têm aqui no estado de Rondônia, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu vou começar com o nosso amigo Andrei, já vou chamar de amigo, ele já é meu amigo, já é seu amigo aqui. Vai estar toda semana no programa Giro Cidade com dicas de construção. Andrei, você vai começar falando sobre um pouco da seriedade, que é o trabalho não somente do arquiteto, mas também do engenheiro, que é norma de desempenho. Certo. Bom dia, boa tarde, Sim. Gemima. Boa tarde, os telespectadores. O que essa questão da seriedade, no primeiro episódio, nós viemos trazer um diferencial do mercado, que seria aquele tratamento com o cliente, da humanização. E, é claro, conciliado a isso, nós temos que respeitar normas, né? Inclusive, assim como todo fornecedor, nós devemos respeitar o Código do Consumidor, né? Sim. E nós, desde 2013, entrou em vigor em 2013, uma NBR, que ela é a norma de desempenho da obra. O que seria essa norma de desempenho? Com o intuito de manter mais a responsabilidade do arquiteto e do engenheiro numa obra, para no final dar uma vida útil, de fato, para não ter que ficar dando manutenção na obra, tem alguns requisitos que a BNT vem exigindo do profissional da arquitetura, da engenharia, né, para cumprir. Seria o quê? Seriam exigências na parte hidráulica, elétrica, da parte da arquitetônica, de revestimento, estanqueidade da estrutura, da parte de estrutura. Então, assim, é uma obrigação nossa, mas a gente, a princípio, desde o início do nosso trabalho, a gente tenta cumprir essa BNT, né, que é a 15.575, que nós estamos cumprindo, está dando certo até agora, né, Lincoln? E essa seriedade nós estamos passando para o nosso trabalho e está dando certo agora. Sim, então é importante os telespectadores saber que vocês seguem toda uma norma, uma regra, um padrão para dar sempre o melhor para os clientes. Uhum. E no final dessa norma, que a gente enfatizou bem ela, porque ela hoje é a norma da construção civil a que está sendo mais puxada, né, para o trabalho. Por quê? Porque no final é ela que vai moldar para dar uma vida útil para a obra, né? Para não ter que ficar dando manutenção, né? Como tinha dito anteriormente, né? Ok. Então, agora nós vamos conversar com o Lincoln e a gente vai começar a apresentar algumas obras que eles já fizeram aqui, não só em Ariquemes, mas em todo o estado de Rondônia. Nós vamos começar falando da rodoviária de Nova União. Lincoln, no que vocês se basearam para construir aquela rodoviária? Então, a rodoviária de Nova União, a grande sacada dela está numa solução projetual que, assim, ela não poderia ser uma rodoviária fechada, ela teria que ser toda aberta. Sim. E como o recurso era escasso, também não teria como acrescentar a climatização. O que a gente fez? A gente fez todo um estudo de ventilação, onde a gente procurou conciliar todas as aberturas laterais, conforme vocês podem ver nas fotos aí, todas as aberturas laterais no sentido do vento predominante, né? Isso trazendo uma ventilação cruzada para edificação, que a ventilação cruzada nada mais, nada menos que o quê? São aberturas nas extremidades que conseguem captar o ar fresco e do outro lado sai o ar quente, de uma maneira que sempre esteja circulando o vento ali, trazendo conforto térmico, né? No ambiente para os usuários. Outra coisa importante também que foi usada aí é a questão no fechamento do telhado, como vocês podem ver aí, a placa cimentícia. Vocês podem observar que ela é um pouco declinada, essa plástica dela ficaria um pouco difícil de utilizar o concreto armado com a alvenaria, né? Até porque é uma questão de peso também, né, tornaria a estrutura mais pesada. Então a gente optou ali usar pela placa cimentícia, que é uma coisa mais leve, né, que é a alvenaria e o concreto estrutural em si, e que é uma placa de cimento que ela é fixada numa estrutura metálica. Essa estrutura metálica é um metalon.
que é um aço bem leve, é um aço bem leve, bem em conta, bem durável, que ele é antioxidante, né? E a placa cimentícia, ela possui um preço, assim, olhando de longe, um preço acessível, porque ela não precisa de um acabamento, como o chapiço, como o reboco, então já é um item que você economizaria na estrutura de concreto armado, e ela possibilita a gente poder brincar com a plástica da arquitetônica, conforme vocês podem ver, que já é uma coisa mais inclinada. Se a gente quisesse usar uma outra forma, já facilitaria, entendeu? Sim, vocês fizeram algo bem diferenciado do comum das rodoviárias que a gente tem no estado. Isso, a gente gosta até de falar um pouco assim, a questão do estilo, né, que é uma coisa muito, muito forte na arquitetura, assim, é uma coisa marcante do arquiteto é se espelhar em estilo, e esse estilo que a gente usou é o estilo da arquitetura moderna, né, que é esse, no caso seria o pé direito duplo, seria o piso sem obstáculos, entendeu? Sim. E esse jogo de formas, conforme vocês podem ver nas fotos. É tudo algo muito planejado, muito elaborado, para ter essa estrutura linda que ficou, não é mesmo? Obrigado. E agora vamos falar com o Andrei sobre um projeto de materiais para construção, uma loja de materiais para construção que também foi desenvolvida por vocês. Esse projeto foi um desafio que foi proposto para nós no início de 2015, né? Foi um desafio muito interessante. O cliente nos procurou ele já era proprietário de um material de construção no município de Espigão, e ele falou para a gente, Andrei, Lincoln, eu quero fazer uma obra meio que monumental, quero fazer de grande porte, né? Inclusive ela no final ficou com 4.200 metros quadrados, né? Para o município é uma obra grande, e o desafio que ele lançou foi o seguinte: eu quero abusar do concreto armado, né? Nós conversamos muito com ele, tentando reduzir o máximo da quantidade de concreto, mas ele queria uma obra robusta, né? E ele pediu para a gente fazer algumas análises dentro do que ele queria, até que a gente chegou na concepção arquitetônica, que tem um arquiteto, que é o Frank Lloyd, que ele gostava muito, né? Na época ele falava muito dele, e nós pegamos alguns traços para trazer para essa obra. O interessante dessa obra foi a proposta que ele nos fez, né? Que seria diminuir a questão da temperatura do ambiente. Essa foi a proposta que foi dada para a gente. Então, nós usamos algumas tecnologias, né? Na arquitetura, na fachada, foi usada uma arquitetura puxando para a simplicidade mesmo das formas que a arquitetura moderna ela não nos permite, sem nada de ornamentação. O próprio concreto armado aparente, ele foi a principal revestimento, né? Sim. Não teve um revestimento diferenciado, foi o próprio concreto armado. E a tecnologia que foi empregada nessa obra foi a questão da cobertura, né? Foi a telha do tipo sanduíche, que ela duas chapas de aço galvanizado com interior de EPS. O EPS nada mais é que o isopor, que ele permite um conforto térmico acústico para a obra, e no final da obra você já tem uma economia na execução, porque você requer uma estrutura menos robusta para sustentar esse tipo de telha. O que acontece? O que ocorreu, e depois nós tiramos a certeza desse item, dessa tecnologia que foi empregada, foi a diminuição em 6 graus da temperatura de uma obra convencional, Sim, usando uma telha convencional com a manta. Então o EPS ele tem uma grande ação na obra em questão térmica e também questão acústica, né? Porque a telha de alumínio, de aço galvanizado, ela é barulhenta. Sim. Naturalmente. Mas ela é própria, essa telha, no caso, só mesmo para as lojas grandes ou para residência já não é recomendado? Aí é o interessante, né? Essa é uma obra comercial, mas o que nós estamos trabalhando ultimamente são obras residenciais, porque a nossa região é uma região muito quente, né? Nosso ar-condicionado, nossa central de ar, ela trabalha forçado o tempo todo. Então, o pessoal está optando por umas questões não só sustentáveis, mas questões
tudo que vai acabar economizando no final da construção vai economizar na questão térmica, Sim. a longo, médio e longo prazo térmica, vai economizar a longo prazo no bolso dele, né? Questão de em dinheiro na conta de energia no final do mês. Sim, Certo? muito bacana essas tecnologias. Isso. Digamos que uma tecnologia, Uma né? tecnologia, uma sacada que está no mercado e nós vemos, a gente orienta muito, só que não é tão explorada, né? O princípio, inclusive, da gente divulgar essa tecnologia. Outro fator que a gente usou nessa matéria de construção foi o emprego da tinta emborrachada, entendeu? Ela é uma tinta que ela reveste a estrutura, né, da alvenaria, que ela dá uma economia também na obra, porque ela vai refletir os raios, né, do sol e no final das contas esses fatores vão agregar para que eu tenha uma economia, né, térmica na obra. Eu tinha falado no início que ele quis abusar do concreto armado, mas a gente ponderou, né, essa solicitação dele, porque assim, na obra é interessante mencionar essa questão da estrutura, porque existem dois problemas hoje na obra. É o superdimensionamento, inclusive quando não se tem um acompanhamento de um arquiteto, um engenheiro na estrutura, superdimensiona ou também subdimensiona a obra. Você, às vezes, pode ter uma economia na parte da fundação, nos pilares e vigas, na questão de concreto que eu vou usar nessa obra, mas tudo isso vai se dar através do projeto, de um cálculo que nós fazemos. E esse nosso cliente, nós conseguimos economizar muito, apesar de ser bem robusta, como no vídeo aparece o projeto, mas nós conseguimos enxugar na parte de fundação, de pilares e vigas, o máximo de concreto, melhorando a resistência desse concreto, né? E conseguimos obter uma plasticidade que impressiona mesmo. E agora nós vamos falar com o Lincoln um pouco sobre a construção da quadra sintética lá no município de Theobroma. Lincoln, no que vocês se basearam para estar construindo aquela quadra? Então, é bastante interessante essa questão de um espaço comum, de um espaço coletivo, que isso, inclusive, isso é uma pauta bem forte na questão do urbanismo. Tem uma teórica muito importante, que é a Jane Jacobs, que ela fala que é o papel do arquiteto de inteirar as pessoas na sociedade, de fazer o indivíduo sair de casa, de trazer o coletivo, porque o mundo, a tendência cada vez mais tá muito individual, as pessoas estão muito, né, cada um no seu canto, ninguém mais quer interagir. Então, pensando nisso, a gente deu essa ideia dessa quadra sintética, que seria um campo, né? Sim. O destaque da tecnologia dela tá para o quê? Tá para o uso na grama sintética. Como se tratando de uma obra pública, a gente vê muita dificuldade na questão da manutenção periódica, que uma grama natural, né, traz para edificação, tanto quanto desde a partir de ter que ficar regando toda semana, de ficar parando, até a questão da demarcação das linhas de jogo também tem que ser regularmente, tem que ser pintada, né, de novo. Na grama sintética a gente já não tem mais esse problema. Então essa grama sintética ela é feita de fibra, ela é durável, tem uma durabilidade bem maior que a grama natural, né? E ela resiste muito bem às intempéries climáticas, né? Tanto ao excesso de chuva, quanto à falta de chuva, quanto ao excesso de sol e a escassez também. E ela também acaba sendo uma coisa ecologicamente mais viável. Por quê? Porque não precisa de usar fertilizante, não precisa de água em excesso. Então, né, a gente acaba trazendo essa concepção da arquitetura, que é bem forte na arquitetura também, que é o quê? Trazer algo sustentável, de economizar o meio ambiente. Sim. Entendeu? Outra coisa também que é muito importante nessa obra é a questão dos alambrados em volta, que são todos feitos de aço galvanizado, a imersão, que é assim, a parte da galvanização, ela tem dois tipos, tem a imersão sob a imersão e tem a eletrolítica. A imersão ela é um pouco mais cara, mas ela é mais durável e ela consegue trazer mais um acabamento para a peça, entendeu? Não fica aquela coisa mais rugosa. Você consegue dar trazer uma plástica
sempre tenta juntar, né, a funcionalidade com a estética da obra. Outra coisa muito importante também nessa obra é a questão da acessibilidade. Ela foi feita uma arquibancada, né, a quadra junto com a arquibancada e junto com a iluminação. A arquibancada ela é acessível, ela tem uma rampa, então o cadeirante ele consegue ficar ali no nível da arquibancada. Isso é muito importante, porque não deixa o PNE deslocado com aquele sentimento de que não pertence àquele lugar, Sim. entendeu? Então a gente procura ao máximo inteirar. Sim. Só fazendo uma perguntinha sobre a grama sintética. Essa grama, fica legal a pessoa fazer ela em casa? Ter ela, a pessoa quer construir um jardim, alguma coisa, adaptar essa grama, fica legal? Com certeza, inclusive, até uma questão que eu esqueci de falar, é na questão da plástica. Porque assim, ela não vai dar diferença na cor. Você vai ter uma grama todo o tempo, verdinha, bonitinha, na mesma coloração, não vai ter uma parte mais alta, uma parte menor, entendeu? Sim, muito bacana. E agora, para a gente encerrar aqui as amostras das obras deles, nós vamos falar sobre o projeto da farmácia Menor Preço. Será aqui em Ariquemes, André, vocês estão se baseando com a farmácia de Manaus? Exato. É um projeto que inicialmente ia ser concebido aqui no primeiro momento. Mas foi tido a necessidade de construir primeiro em Manaus, né? Pelo fato do terreno já estar tudo pronto para construir. Nós fizemos um combinado com essa cliente, né? De estar periodicamente, uma vez por mês, na verdade, tá na obra. E como a gente tem hoje uma ferramenta que é o WhatsApp, hoje que facilita muito o nosso trabalho na questão de fiscalização. Essa obra será construída em Manaus. Qual que foi a sacada dessa obra? Que assim, a gente tem uma diferenciação que existe a arquitetura de interiores e existe o design de interiores, né? Sim. Nós nos especializamos também bastante na arquitetura de interiores, que seria o quê? O design seria mais a questão de decoração, exato. Sim. A arquitetura já é mais a parte de estrutura mesmo, da tecnologia que eu vou empregar na parte de acabamento, na parte de revestimento de parede, de teto. Qual que foi a sacada também dessa farmácia? Nós usamos, assim como está mostrando nas fotos, a questão do ACM. Sim. O ACM nada mais é do que um alumínio composto, né? Ele é feito por também de espécie de sanduíche, né? No qual tem um polietileno de baixa densidade, que no final dessa formatação vai propiciar, na hora que for revestir, né? Claro, tem uma estrutura de metalon, né, por trás, ele vai propiciar para uma melhora térmica, acústica também para a obra. Então, o interessante é que a tecnologia que a gente vem empregando nas obras, sempre tentando melhorar o condicionamento climático dentro da nossa edificação, né? Outra coisa sacada interessante que já é muito utilizada foi a utilização do piso do porcelanato retificado, né? O pessoal tem algumas dúvidas, né? O que é o porcelanato retificado? O que é o piso cerâmico convencional, né? No caso do piso retificado, porcelanato, ele nada mais é do que no final do processo da fabricação dele, ele passa por um sistema de retífica mesmo, que ele é feito um corte quase cirúrgico, né? Nas bordas do porcelanato, que permite com que nós aproximemos no máximo um porcelanato do outro, ficando praticamente com a junta seca. Não é aconselhado colar um porcelanato do outro, né? A gente deixa cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetros, né? Pela questão de dilatação de toda a estrutura, para não dar trinca, até por questão de manutenção, né? Então, usamos esse porcelanato retificado na obra. E outro fator interessante, uma tecnologia que poucos usam, que nós estamos tentando trazer para o mercado, é a lã de vidro e lã de rocha. Nesse caso, usamos a lã de vidro em rolo. Por que nós usamos? Nós usamos ela na cobertura, no forro, em cima do forro de gesso, que inclusive foi um gesso acartonado que foi usado. Ela usamos porque em cima tinha um apartamento, né? Elaboramos o projeto e fizemos o apartamento. Como se não se tratava de uma laje de concreto, né? Seria um assoalho de madeira, então passava muito barulho para a edificação, né, superior, do segundo pavimento, né? Então nós colocamos mantas, rolos de lã de vidro
para questão acústica do ambiente superior. E foi ótimo, deu certo, é muito usado em estúdios, né? Essa lã de vidro, porque ela não passa de fato nenhum barulho. Até brinco com o Lincoln, que é tão bom que às vezes nós precisamos colocar até uma campainha, alguma coisa que a gente não escuta, né? A vedação fica perfeita, né? E por fim, a gente optou na questão de iluminação, as lâmpadas de LED. Por que as lâmpadas de LED? Nós temos uma norma que nós seguimos, que ela estipula para cada tipo de edificação, cada tipo de comércio, um tipo de iluminação que ela deve ter por metro quadrado, né, de lumes. E nós fizemos uma pesquisa de campo, né, durante esse período que nós estamos trabalhando, e a gente viu que nas farmácias tem uma necessidade de iluminação maior, né? E por esse fato a gente fez um cálculo que melhorou a iluminação desses ambientes, né? A gente tem, inclusive, uma boa referência. Se nós passarmos hoje na Tancredo Neves, a gente vê algumas... Começar a reparar nas farmácias, a gente vê umas com uma iluminação maior, uma menor, e a iluminação mais forte, ela propicia para um ar agradável, né? Um ar de limpeza, de pureza, e acaba chamando o cliente, né? Por fim, deu tudo certo, nós estamos no período final da execução da obra, né? O apartamento já está pronto e a farmácia vai ser inaugurada há pouco tempo e já iremos começar a obra aqui na Tancredo Neves, também da farmácia Menor Preço. Em breve, então, teremos aí essa arquitetura diferenciada aqui em Ariquemes. Meninos, eu quero, então, agradecer a presença, a participação de vocês nessa semana. Obrigado. E na semana que vem, eles voltam com mais dicas. Vocês sempre estão falando da obra deles e o que eles aplicam nessas obras, como ele falou, do telhado, da grama. São dicas aí que vocês podem ir pegando e anotando e, quem sabe, usar na sua construção. Meninos, muito obrigada. Obrigado. E na semana que vem tem mais dicas, então, aqui no Dicas de Construção. Dicas de Construção.